Olá, pessoal. O tema de hoje é avaliação física, ser ou não ser. Ou seja, avaliação física, fazê-la ou não. Bem, a questão central desse tema não é ser ou não ser, ou fazer ou não fazer. A questão é, para além de fazer ou não fazer, como eu devo fazê-la? E aí vem a primeira pergunta das três que nós vamos conduzir aqui. Quais sistemas e componentes são contemplados no meu treinamento? Então, eu faço intervenções através do exercício físico em quais sistemas ou componentes? VO2 máximo ou capacidade aeróbica? Antropometria ou composição corporal, gordura, músculo? Desvios posturais? Flexibilidade? Componentes coordenativos? Nível de força? Quais elementos a minha intervenção busca melhorar? Se esses elementos estão claros, está claro para nós que eu deveria ter métodos ao máximo possível práticos, rápidos e acurados, que são conflitantes, mas que eu realmente pudesse acompanhar, né, do status atual dos indivíduos, em cada uma delas, independente da minha decisão, tá? Até a sua evolução e os mecanismos que eu vou usar para identificar, né, se o processo de treinamento e resposta foi eficaz ou não. Bom, definidos esses componentes ou essas qualidades que eu vou trabalhar, independente de capacitação técnica, é intuitivo a gente pensar, vamos lá, eu vou selecionar 3 capacidades ou componentes aqui a serem conduzidos, tá? Capacidade aeróbica, desvios posturais e gordura corporal. Tá? Primeira coisa, entre as pessoas nós vamos ter níveis completamente distintos desses 3 componentes. Eu posso ter um indivíduo que tem uma capacidade aeróbica muito boa, até acima do que é esperado para a idade e gênero, mas às vezes a gordura corporal está muito elevada e o desvio postural muito acentuado, né? Ou algumas incidências disso. Cabe eu esperar que os 3 componentes evoluam em momentos semelhantes nas suas correções? Óbvio que não. Nem entre indivíduos e nem o indivíduo comparado com ele próprio. Então, cabe eu manter um conceito de que eu vou fazer uma bateria de testes no início, ok, né, é o ponto de partida, mas eu vou programar uma data específica para repetir todos os testes, sendo que o tempo para a resposta de cada uma daquelas capacidades é absolutamente distinto, tanto em relação às capacidades entre si, quanto ao nível inicial do próprio indivíduo, né? Gordura corporal, de repente, uma intervenção nutricional bem feita e uma atividade que tem uma característica de alto dispêndio energético, de repente eu posso ter uma melhoria num tempo muito mais curto do que a capacidade aeróbica, por exemplo, ou do que a correção de um desvio postural, enfim. Então, esse timing de resposta, ele tem que ser muito bem pensado, para que eu não crie uma expectativa irreal, né? Ou para que eu não já tenha tido objetivos que eu posso mensurar e usar aquilo como uma ferramenta até motivacional para o indivíduo, e esse tempo passar, ser demasiadamente longo. E aí vem a terceira pergunta. Como estruturar um modelo de avaliação que ele seja realmente realístico, né? Compatível com esses times, com essas capacidades e honesto em relação ao indivíduo. Que eu crie um momento em que eu vou realmente planejar com ele, avaliar o processo se teve êxito ou não, lembrando que o processo de treinamento e resposta, a prescrição do treinamento, ela é de ordem técnica, né? O professor prescreve e ajuda a operacionalizar, e o aluno executa. Então, essa relação é fundamental que o professor entenda que ele é uma parcela muito relevante nisso. Se teve êxito no processo, foi de ambos. Se teve insucesso ou não teve êxito no processo, a responsabilidade é de ambos.
E aí não é uma guerra de um contra o outro. Cabe sentarmos, avaliarmos as dificuldades que tiveram no meio do processo, muitos eventos sociais, a dieta não conseguiu ser cumprida, condição de trabalho desfavorável para levar alimentos, cumprir uma dieta, adesão dificultada, não consegui cumprir a quantidade de dias que eu estava me propondo cumprir. Isso tem que ser avaliado. Isso não pode ser entregue e falar, olha, se tiver êxito, fomos nós, se não tiver, você não deu conta de cumprir. Essa é a pior equação para que a gente conduza a sociedade para ser, primeiro, fisicamente ativa, depois, atingir os objetivos factíveis, tá? Fora a mídia, fora o que a mídia tem impulsionado na sociedade, e a gente é um forte agente de modificação desses aspectos. Então, o profissional de educação física, ele tem que estar atento a isso e assumir a sua responsabilidade de coparticipação, tanto no êxito quanto no fracasso, em um determinado tempo. Isso é norteado pela avaliação, ok? Se não vai dar feedback, não faça avaliações tão dispendiosas, tão elaboradas. Se vai dar feedback, realmente, assuma uma avaliação que a gente tenha o controle disso, ok? Se gostou, dá um like aí, compartilhe com mais pessoas, chame seus amigos que estejam dispostos e interessados pelos temas, ok? Forte abraço a todo mundo, nos encontramos em breve.